Olha só, terça-feira você já sabe, hoje é dia do quadro Direito de Família e a gente recebe o advogado Maicon Raulino Coelho. Boa tarde, doutor. Manda sua pergunta a partir de agora pra gente, pro doutor Maicon responder ao vivo pra gente agora. Olha só, o nosso WhatsApp vai aparecer na sua tela a partir de agora, que é 4888226543. Doutor, já tem pergunta por aqui, né? A gente vai começar com uma pergunta aqui que eu achei até um tanto quanto curiosa, né? Vamos lá. Ela não se identifica, mas ela pergunta: uma mãe pode ainda em vida deserdar o filho sem motivo algum, apenas por não ter um bom relacionamento com ele? Não. Como é que funciona a deserdação? A legislação ela traz casos muito específicos, por exemplo, se você sofreu alguma agressão, foi processada, algum relacionamento do filho ou da filha com seu companheiro ou companheira. Como que funciona? Isso funciona através de testamento. No testamento você tem que explicar os motivos da deserdação. Né? Outros casos específicos são aqueles em que há indignidade automática, quando há um homicídio, o herdeiro mata o pai, enfim. Mas só por um mau relacionamento, a não ser que seja alguma briga, alguma agressão física, alguma coisa muito grave, é que vai poder. Mas você tem que fazer o testamento e a pessoa depois ainda, quando na abertura do testamento, ela pode inclusive questionar os motivos e a sua vontade pode vir a ser anulada pela justiça. Mas é possível sim. No Brasil não há possibilidade de você propor uma ação em vida para deserdar. Isso, não, lamentavelmente, nós não evoluímos a esse ponto ainda, mas é através de testamento. Então, o que ela faz? Procura o advogado, vai redigir, vai explicar os motivos e deixa registrado. E daí, não necessariamente o fato dela deserdar um filho quer dizer que está deserdando o neto, né? Então, a herança passa para eventualmente neto, a não ser que ela coloque alguma justificativa para isso. Mas a regra é essa, deserda um e vai para o seguinte. Mas é possível. Triste, né? Que triste. É muito triste. Olha só, aqui a Gabriela, ela tá falando assim: meu pai mora no exterior há mais de 10 anos. Nesse tempo casei e construí minha casa em um terreno que era dele e da minha mãe. Ela ainda vive e cedeu o espaço para mim. Se ele voltar ao Brasil, pode reivindicar o espaço? E a casa que eu paguei todo o material, ele teria que me ressarcir? Sim, vamos por partes. Veja só, se ele deixou para sua mãe, provavelmente ele deixou isso através de um condomínio, algum acordo, ou mesmo, se só saiu, ela tem o direito real de habitação. Isso é uma situação. Então, ele pode pedir a parte dele. O que você construiu em cima, efetivamente, com a autorização da sua mãe, que é uma condômina nesse caso específico, você vai ter sim o direito de reembolso. Eu aconselho você vivamente a fazer o quê? Guardar todos os tipos de recibo, guardar recibo com mão de obra, nota fiscal de material de construção, que a sua mãe deixe por expresso que ela autorizou, porque ela, né, a vida tem muita aleatoriedade, pode falecer, daí fica sem autorização. Então, o direito ao seu reembolso, sim, porque você construiu de boa fé e com autorização. Então, ele teria que, no caso, lhe reembolsar. Só que você é filha, né? Então, filha é herdeira. Então, de toda sorte, acaba ficando para você, no caso de óbito deles, né? Tá certo. Olha só, um outro assunto aqui. Tive um relacionamento de 20 anos e ele tinha outra família, eu era totalmente dependente dele e ele veio a falecer. Gostaria de saber se tenho direito. Tenho 59 anos. Tem o direito. Hoje a jurisprudência já tem entendido que o pensionamento, no caso de mais uma família, comprovado o ânimo do relacionamento, por exemplo, você disse que ele tinha outra família e uma com você. Então, a pensão, o que vai acontecer? Provavelmente vai ser dividida. Você tem que provar efetivamente essa sua dependência econômica. 59 anos, talvez a senhora não trabalhe, porque se dedicou lá, ou exerça uma atividade remunerada que não é o suficiente para lhe prover, já que você dependia da economia do falecido companheiro ou marido. Então você tem direito sim, tem que questionar e tem que pedir primeiro para o INSS, caso seja o regime geral da Previdência Social, ou no órgão previdenciário competente. Caso seja indeferido, tem direito de recorrer à justiça sim. E é possível que seja indeferido administrativamente, já adianto. Lamentavelmente, o INSS tem, nessas situações mais peculiares, esse poliamor, digamos assim, ainda tem um pouco de restrição. Mas daí o judiciário resolve o problema. Ok. Olha só, uma outra pergunta. Tenho uma filha de 4 meses e não sou casada com o pai dela. Ele quer pegar a menina, né, para passar o final de semana sem a minha presença. Ele pode ir com essa idade? Vamos lá, veja só. 4 meses de idade, 4 meses, né? Ela ressaltou. 4 meses, muito isso. Novinha, precisa do acompanhamento da mãe, ainda está amamentando, não tem condições. Então, se você permitir, vai. Outra coisa, se não tem permissão, não tem acordo, não tem pensão, faça o acordo judicial. Nesses casos, lhe adianto, o comum que Sua Excelência o juiz fixa é algumas horas.
fica às vezes de manhã até a noite, mas não períodos muito longos, porque a criança tem necessidades nesse momento da vida que não são supridas pelo pai e nem por uma avó. A avó não vai amamentar. Então fica difícil efetivamente. Então a regra é que fique com você. Vai passar o fim de semana longe, assim diretamente, com 1 ano e pouco, 2 anos para cima, que daí a criança tem alguma autonomia. Agora, principalmente quando é lactante, a regra é que fique com a mãe e o pai visite algumas horas. Então regularize, e se não tiver regularização, pode negar sim. Mais uma pergunta, sou casada no civil com meu ex-marido. Me separei dele faz 4 anos e ele sumiu. Temos uma filha de 15 anos. Como faço para me separar dele? Pois não tenho noção de onde ele anda. Então vamos lá, o que você quer é o divórcio, né? Isso, a separação de fato já aconteceu há algum tempo, então como é que funciona o divórcio? Tem que propor ação de divórcio já que não há acordo e lamentavelmente tem que tentar localizá-lo em algum endereço. Se ele desapareceu, como você alega, primeiro o juízo vai ter que tentar algumas vezes e depois vai tentar citar por edital e o juiz aí através de sentença vai declarando o revel, vai decretar o seu divórcio. O mesmo para a pensão, caso ela não receba para a criança, também faça o pedido. Se ele não tiver condições de pagar ou não for localizado ou não contribuir de jeito nenhum, você pode pedir aos avós. Então, do pai passa para os avós a responsabilidade. E o divórcio também. Só que nesse caso, você tem que procurar o advogado, porque não dá para fazer extrajudicialmente. Né? Tem que ser na justiça. Tem jeito. Olha só, mais uma pergunta. Minha mãe tem um uso, fruto de uma casa. Ela pode dar a casa para uma sobrinha e já foi feito o inventário. Não, não pode. Veja só, o usufruto, o que deve ter acontecido? Foi feito o inventário, dividiu-se para os filhos e para a mãe não ficar com risco de ser despejada por alguém, fizeram o usufruto. O usufruto garante a posse para ela, ou seja, ela tem direito de ficar no imóvel até morrer. Mas o usufruto ela não pode ceder sem autorização expressa dos demais. Não pode. Sem chance, né? Não. Porque daí, veja, é uma desvirtuar o usufruto. O usufruto é para garantir a moradia dela. Agora, claro, ela pode levar a sobrinha para morar com ela. Ela pode botar quem ela quiser para morar. Mas dá para, no caso, para a sobrinha? Não, porque daí ela já não tem mais o direito de propriedade. Deve ter sido dividida, ela ficou só com a posse. Então, perdendo a posse, não acabou o usufruto, é extinto. Exatamente. Ok. Olha só, mais uma pergunta, queria saber. Meu ex-marido faleceu, tenho 3 filhos, e se tem o direito da casa, mesmo ele tendo outra família? Era ex-marido, ela tem 3 filhos, ele tinha uma outra família, se ela tem o direito da casa que era dele? Sim, depende. Vamos lá. Se você estava no casamento com ele enquanto a casa estava sendo construída, você tem direito. Agora, se você separou e depois ele comprou a casa ou construiu, daí você não vai ter. Quem vai ter sempre direito são seus filhos, daí isso é incontroverso. Ok. Minha mãe é separada do meu pai e tem uma filha de 6 anos e eu tenho 18. Ela tem direito após a morte? A mãe dela é separada do pai, né? E tem uma filha de 6 anos. E ela tem 18 anos. Ela, no caso, seria a filha de 6 anos, tem direito após a morte, no caso, seria da mãe, né? Sim, veja, ela é herdeira. Se o pai falece, ela tem direito normal. Todos os filhos. Pensão também, inclusive, caso ele venha a falecer, a pensão daí vai para a mãe e depois para as crianças, ela tem os direitos normais, independente da idade. Ok. Vamos aqui. O pessoal tá ligando, sabe, doutor? Daí ligar não pode, né, gente? Tem que mandar mensagem, como eu sempre falo aqui no Ver Mais para você. Minha filha tem 3 meses, eu quero ir embora, mas tenho medo do meu marido tirar ela de mim, porque eu não trabalho ainda, porque ela não tem renda, com certeza. Isso pode acontecer? Olha, veja, a regra é que fique com a mãe. Por quê? Porque a criança, ainda mais quando novinha, tem muita dependência da mãe. Como você não exerce atividade laborativa, realmente você tem que provar para o senhor juiz do que você está vivendo. Outra coisa, a guarda tem que estar definida. Se a guarda é sua, você até pode viajar garantindo o direito de visita dos pais. Ele não vai poder alegar que foi um sequestro ou etc, porque você está se mudando. O que você não pode fazer? Fazer as coisas escondidas. Você tem que informar nos autos a sua mudança de endereço, informar para o pai a mudança de endereço. Mas só o fato de você não trabalhar não dá o direito à outra parte de pegar a guarda para ele. Para alguém tomar a guarda de alguém, tem que provar que além de você não trabalhar, você não tem condições de sustentá-la de jeito nenhum, nem com ajudas de pai, ou que você cometeu algum crime, tem alguma dependência de álcool ou de drogas, ou é uma mãe muito irresponsável, de que larga a criança, deixa suja, assistente social envolvido, etc. É muito difícil para a mãe perder a guarda, efetivamente. Geralmente a mãe tem mais a questão dos direitos sobre o filho do que o próprio pai. Em relação à guarda, justamente por causa dessa questão da criação. A criança, como disse, lactante, precisa estar com a mãe. A mãe tem alguns cuidados. Agora,
Se a mãe não tem esse zelo, larga para outro cuidar, abandona, o pai não só pode, como deve pedir a guarda pelo melhor interesse da criança, né? Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação hoje. A gente tem várias perguntas aqui, mas é claro, na próxima terça-feira a gente responde, tá bom?